Na época do Denner, o Brasil tinha 3 celebridades. Uma era o Roberto Carlos, a outra era o Pelé e a outra era o Denner. Quando o Roberto Carlos, o Roberto Carlos tinha explodido, né, naquele Jovem Guarda e tal. E aí a TV Record tinha uma linha de programação mais sofisticada e quiseram fazer um programa chamado Roberto Carlos à Noite, que realmente o programa foi feito, durou pouco. No dia da estreia do programa, convidaram 2 celebridades. Uma foi o Pelé e a outra, o Denner. Então, quando eu falo que eram as 3 celebridades, todo mundo torce o nariz. Mas é verdade, não tinha. Com um detalhe, o Denner, dentre eles 3, era o mais carismático. Não tem, hoje em dia você não tem uma pessoa assim. Você tem várias pessoas famosas, você não tem uma pessoa com o carisma do Denner, não existe. Não existe. E o mundo mudou tanto que hoje também não vai aparecer uma pessoa como ele, entendeu? Mesmo que tivesse uma pessoa como ele, seria mais um no meio. Porque hoje todo mundo pode ser extravagante, todo mundo pode usar roupa de babado, que era uma coisa que não tinha naquela época, entendeu? E o Denner sempre com aquela coisa de... Você pegar as fotos dele, ele está sempre nas almofadas douradas, sempre nas roupas, sempre colocado, sempre arrumado, que era uma coisa que não existia, ninguém fazia isso. Então você vai falar o Pelé é um jogador de futebol, ele aparecia com o pé na bola, com a camiseta da seleção brasileira. O Roberto Carlos aparecia cantando, com o microfone dele lá na coisa assim. Quem aparecia na casa, sentado no trono, com os gatos em volta, com os cachorros em volta, com a mesa colocada, Você não pode esquecer que nós estamos falando de 1965, ditadura militar, 66, 67, 68, ditadura militar, adicional número 5, entendeu? Só que as mesmas pessoas, quando conheciam o Denner, viravam, porque o Denner ele era uma pessoa fascinante. E a dona Yolanda Costa e Silva, mulher de Costa e Silva, conheceu o Denner na Fenite, nossa, a mulher só faltou beijar o pé dele. E, portanto, ele tinha sido proibido pelo marido dela. Não pelo marido dela, mas pelo ministro da Justiça do marido dela, né? Por pressão e tal. E a mulher louca com ele, louca, enlouquecida. Porque ele sentava para conversar com você e assim te encantava. Não, o Denner tem programas gravados, só que ninguém sabe onde está. Pegou fogo. O programa do Flávio Cavalcante, o que aconteceu com os tapes, eu não sei. Não posso dizer. Diz que estava com o Flavinho, filho dele, eu não sei o que aconteceu. Agora, tudo que tinha do Denner gravado na Record, que ele aparecia muito na Record, pegou fogo. Tudo que ele tinha na organização Vitor Costas, aqui na coisa, quando a Globo pegou fogo aqui, pegou fogo. E o Denner não é da época do videotape, gente. Antes de estourar essa história de costureiro na televisão, a TV Paulista Canal 5, que era a organização Vitor Costas, aqui na São João, que depois foi comprado pela Globo, tinha um programa que era um filme, que era uma sessão de cinema, dentro da televisão. Então começava com o Denner sentado num trono, com os gatos, com aquelas coisas todas simplesinhas que o Denner sempre fazia. E o Denner convidava as pessoas para assistir o filme com o copo de uísque dele, com o mordomo do lado servindo e tal, uma coisa muito requintada, preto e branco ainda, né? Uma das coisas também que acabou com a história dele como costureiro, que foi diminuindo, é que ele não parava mais no ateliê, ele não atendia mais clientes, as clientes precisavam fazer roupa com alguém, entendeu? Mas não era com o Clodovil que elas iam fazer, não. Pega a carteira de clientes do Clodovil, você não vai ver os nomes que você via no ateliê do Denner. O Flávio Cavalcante era o programa de maior audiência da televisão brasileira naquela época. Então o Denner foi lá com aquelas graças, ele acabou, que aquele bordão é um luxo, aquilo acabou virando uma mania nacional. E aí ele começou a ser convidado para um monte de coisa. E ele se tornou uma celebridade tão grande. Você falou na Xuxa. A Xuxa não é. A Xuxa, se ela entrar no lugar, ela não vai ser uma comoção. Ela vai chamar atenção. Vai falar, Xuxa, vai pedir autógrafo. Mas o Denner não. O Denner calava no auditório. Sabe o que eu quero dizer? O impacto da entrada do Denner, do jeito dele, com as roupas dele, com o entourage dele, o Denner era um rei com a corte dele. Aliás, está em todas as revistas, né? A corte de Denner, a corte de Denner, a corte de Denner, porque ele era a pessoa mais importante socialmente no Brasil. Não era só como costureiro. Se você quiser ser um artista, alguma coisa, se você não passasse por aqui para ter a chancela do Denner,
E o Denner era mecenas, ele ajudou, por exemplo, divulgar Caetano Veloso. Aliás, no dia que eu conheci o Denner, que eu vim aqui na casa pela primeira vez, estava aí o Caetano Veloso, eu não lembro se era com a Maria Bethânia, se era com a Gal Costa, mas ele estava com uma outra cantora, eu acho que era a Maria Bethânia, que ele estava começando, o Caetano Veloso estava começando a carreira dele. Então o Denner era muito amigo de artistas, né? Essa casa era frequentadíssima por artistas. E coisa que nunca aconteceu com o Clodovil, até porque, como eu disse, Clodovil não tinha casa. Sabe que o Denner fez tanto sucesso no Flávio Cavalcante que a TV Itacolomi, que era da Rede Tupi de televisão, convidou para fazer o programa. Ele teve um programa dele, só um, porque no dia seguinte o programa foi censurado, foi proibido. Na TV Itacolomi deu 70 de audiência o programa dele. E no dia seguinte o Ministério da Justiça proibiu o Denner de... Proibiu o Denner, proibiu o Clodovil, proibiu o Clóvis Bornai, proibiu toda, vamos dizer assim, proibiu toda a bicharada na televisão. Ele foi proibido pela ditadura, na verdade, porque começaram a ter aqueles padres carolas, um tal de Bezerra de Mello, que era padre e deputado, que era dono de uma rede de escolas. Eu não lembro muito bem, porque tantos anos, né? Eu estou te falando coisa de 46 anos atrás. Mas eu lembro que esse cara fez um discurso na Câmara dos Deputados e tal, e pediu pro Alfredo Buzaide, que era o ministro da Justiça, e o Denner foi cassado. Talvez tenha sido o grande golpe na vida dele, foi quando caçaram ele na televisão. Primeiro porque ele tinha largado muito do trabalho dele no ateliê, e ele tinha se dedicado à televisão. Segundo, ele ganhava fortunas na televisão. Então parou de entrar dinheiro de um lugar e do outro já estava entrando muito menos, que ele não estava mais atendendo praticamente. Entendeu? Foi a conjunção dessas duas coisas. Eu posso dizer que a ditadura militar do Brasil, juntamente com o alcoolismo dele, foram os dois grandes responsáveis pela queda do Denner. Porque se o programa dele não tivesse sido proibido, ele já era um ídolo nacional, teria ficado alguns anos, ele teria ganho muito dinheiro, também teria gastado tudo, né? Porque o seu Denner sempre gastou mais do que ganhou. Então, e ganhou muito, hein? Eu vou te contar uma história. Tem uma manequim chamada Marilu, ela foi 12 anos modelo da Chanel, foi a modelo que mais tempo desfilou para a Chanel na época que a Chanel era viva. 12 anos. E ela desfilou para o Denner e era amiga dele. Quando ela vinha, ela mora na França, quando ela vinha aqui, ela sempre vinha visitar o Denner. Ia visitar o Denner nas outras casas, lá na Granja Viana e tudo. Quando estava na Cidade Jardim, um dia ela veio, ela ficou chateada de ver como é que ele estava e tudo. Ela veio aqui em casa e falou: Zé, você dá uma força para o Denner, né? Vai lá, entendeu? Dá um ânimo para ele fazer as coisas e tudo isso. Ele tinha lá muitos tecidos, muita coisa que ele tinha da época do ateliê e tudo isso. Aí eu fui lá. Falei: Denner, vamos fazer uma coleção. Ah, José, eu não tenho mais ateliê, eu não tenho mais... Não, isso é outra coisa. Você faz a coleção e isso você deixa comigo. Eu vou cortar a roupa para você, eu vou fazer a modelagem para você, você vai fazer o que você quiser, eu não vou interferir em nada da sua parte de criação. O desenho que você me der, eu vou interpretar, vou fazer a modelagem, a gente chama umas costureiras que vão montar. Ah, então tá bom, então vamos começar segunda-feira. Segunda-feira você vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, sempre tinha uma desculpa. E eu sabia que ele não queria fazer, ele não queria mais, ele estava de saco cheio. Quando o Denner estava no auge, que ele estava no Flávio Cavalcante, convidaram o Denner para participar da Paixão de Cristo. Que papel nós vamos dar para o Denner? Como ninguém sabia que papel ia dar para o Denner, ele criou o papel dele. Ele ia ser um marajá que vinha da Índia visitar o Herodes. Então ele foi para a festa, imagina assim, se você ver as fotos aí, que eu tenho as fotos, a roupa que o Denner usou, ele acabou com a Paixão de Cristo. Porque normalmente o Cristo é um cara famoso, um ator famoso. Então o que ele fez? Ele arrumou uma liteira lá, que eu não sei de onde que foi parar aquilo, aquelas liteiras douradas, aquela que os caras carregavam, arrumou 6 crioulos, passou óleo neles todos, eles estavam quase nus com aquela tanguinha e tal, e aí entrou no meio daquela multidão, milhares de pessoas e tal, entra o Denner, que já foi uma comoção, né? Porque o Denner era o famoso da época, não era um famoso, ele era o famoso. Aí ele vai e desce com aquela roupa, que está aí a foto, com aquele turbante, aquela esmeralda, que nem era esmeralda, enfim, com as penas e tudo isso. Ele desce da liteira, olha para Herodes e diz assim: Herodes, esta sua festa é um luxo,
E aí acabou a Paixão de Cristo. Não teve mais a Paixão de Cristo. Ninguém mais queria saber, foi quase assim, foi um tumulto aquilo.